Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou o Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. E de forma especial, hoje a gente também trouxe para nos auxiliar, né, na condução desse episódio uma antiga convidada, nossa amiga Waldman. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, né, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @GESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a GES e compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa chegar a 1000 inscritos. Lembrando, toda semana a gente tem episódio novo aqui no AGES Podcast e eles são também transmitidos para as outras plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, porque tem bastante conteúdo de qualidade sendo produzido para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Engenheiros. Acesse o site do nosso parceiro em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também nosso parceiro lá no Instagram, no @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso colega, o engenheiro civil Paulo Sérgio da Silva, que é CEO da Planville, para bater um papo sobre todo esse universo de inspeção de fachadas. Paulo, seja muito bem-vindo. Bom, eu agradeço o convite, né? Estou encantado. Planville rima com Joinville, então me sinto totalmente em casa. Sim, isso é engraçado porque aqui em Joinville a gente tem esse hábito, né? Tudo o pessoal põe Ville no final, né? E aí a primeira vez que eu escutei esse nome eu fiquei, pô, mas eu nunca, será que é daqui? Será que não é? É uma pergunta recorrente para mim. Recorrente, né? Recorrente. E quebrando um pouquinho, né, a rotina dos outros episódios, de forma especial também, a gente hoje conta com o apoio ao episódio, né, do nosso parceiro da Vinhos, o Evino. O Evino se escreve WEVINO, né? Você pode acessar o perfil dele lá no Instagram, em @vinhosoevino, ou acessar o site em www.evino.com.br. Eles são uma adega online, né, conduzida por pessoas que são apaixonadas por vinho e compartilham desse conhecimento para que a gente possa desfrutar de um bom rótulo, né? São todos vinhos portugueses da região de Alentejo, ou Alentejo, e bem, já por carregar aí um selo do Velho Mundo, já traz aí muita qualidade, né? E para marcar esse episódio, né, o nosso parceiro te enviou aqui um brinde, né, com muito carinho, né? Esse é um vinho casal da Pipa Tinto, né? Ele é um blend, né, de uva Syrah e tinta Roriz, né? E eu não entendo muito, mas como eu falei, eles nos ajudam a aprender um pouco mais sobre isso, porque compartilham esse conhecimento, né? É um vinho que harmoniza aí com petiscos tradicionais, carnes vermelhas, queijos, né, queijos fortes e alguns assados. E você que é associado da AGES, você tem cupom de desconto para compras a partir de R$80 com condição especial de frete. Então aqui no comentário desse vídeo a gente vai deixar a descrição, não deixa de conferir, tá? Esse cupom vai ser válido para o mês de julho de 2023. Então, para aquecer, a gente sempre pergunta, né, para todos os convidados, quem que é o Paulo? Bem, na verdade, como todo indivíduo, toda pessoa, um prisma, né? Então, tem muitas facetas, né? Tem o Paulo professor, o Paulo projetista de fachada, o Paulo avô, né? E assim vai. São diversas facetas, né? Conforme a época e as oportunidades, inclusive os desafios profissionais, você vive algumas versões de você mesmo, né? Hoje eu estou numa versão bastante escritor. É um momento assim, é um ano que está trabalhando muito essa oportunidade, né? Então... Tanto na parte poética como na parte técnica. Sim, na verdade eu há muito tempo prego o conceito de que o indivíduo tem que ser um ser completo, né? Então, isso vem dos vizinhos de Portugal, dos espanhóis, né? Que escolhem muitos profissionais, inclusive pela ocupação, claro, belos currículos, mas escolhe também muito a pessoa pela desocupação, porque isso define muito o perfil completo do indivíduo, né? Para trabalhar numa equipe, num grupo. Então, a ocupação e a desocupação ela é fundamental, né? Eu acabei de lançar um livro, a Val conhece, né? Engenharia Marginal, que são versos e metaversos à margem do senso comum, né? E a grande frase do livro minha, né? Um dia eu contei para a engenharia que construía poesias e não deu curto-circuito, ela gostou, né? Então é esse sentido, né? O encontro, né? de uma aptidão que eu fazia desde pequeno, minha maneira de
de me expressar com a maneira de eu trabalhar, né? Então, tem sido bem interessante. Então, talvez eu seja hoje um híbrido. Vamos falar sobre híbridos, né? Então, eu sou um compósito, um escritor compósito, né? De engenharia com poesia, guardadas as inúmeras proporções, né? Joaquim Cardoso, o grande calculista de Niemeyer. É o poeta dos números, né? Tem livros de poesia maravilhosos, né? Então, na verdade, quem dera, né? Eu me tornar algo entre Joaquim Cardoso e Paulo Leminski, que é o poeta maior curitibano, né? Então, essa é a ideia. Então, não sei se eu respondi bem, né? Sim, até tu falou curitibano. Então, continuando, Curitibano. né? Você é de Curitiba e conta mais um pouco mais sobre a sua empresa, né? De onde surgiu a ideia. Então, a Planville é uma empresa que foi montada junto com um amigo lá em 89, né? Quando eu fui provocado na minha carreira de engenheiro civil, formado pela Federal do Paraná, e em 86 entrei no mercado, em 87 comecei, e em maio entrei no mundo cerâmico. Então a minha empresa, a minha carreira se confunde com as placas cerâmicas. Eu entrei no grupo Insepa, que na época era grupo Laufen. Hoje é grupo Roca, ontem era grupo Roca e hoje é grupo Lamosa do México. A Hold foi sempre sendo adquirida, como é normal no grande meio cerâmico mundial, né? E eu, de quem queria calcular prédios, né? Me apaixonei por um sujeito desse tamanho, né? Na época ele tinha 15 por 25, é um pouquinho maior, né? E hoje eles são placas de 1 metro por 3, né? Então, só que era uma época que as empresas tinham um conceito, e a Insepa era uma firma muito grande em Curitiba, mas muito inchada, né? Então veio um amigo meu que era do ITA, tinha sido do ITA, estava na Insepa, e falou, ó, 2 anos vai ter uma grande terceirização. No Brasil, em tudo. Então, monta a tua empresa que você vai fazer o que você faz para nós. E isso aconteceu 2 anos, 3 anos depois, deu plano Collor, deu todas aquelas reviravoltas. E dando essa reviravolta, a Planville já estava montada. De início, ela vem de um nome inspirado em uma cidade francesa, né? E que é uma ideia de planejar vilas de morar, né? Então, essa era a ideia do Planville. Eu acabei ficando sozinho depois, esse rapaz saiu. E a Planville passou a ser um player cerâmico, praticamente, de qualidade. Entendi. E nesses 30 e poucos anos a gente foi, até hoje, assistência técnica da Insepa, foi da Eliane, da Porto Belo, todas essas empresas, e fomos construindo essa história. Então a Planville nasce aí. Entendi. E hoje a Planville tem algum estudo, algum foco específico, algum trabalho? Décadas, né? Como uma firma de 3 décadas, a gente começa a ficar um pouquinho mais longe do nascimento, começa a ter muita história, né? Então a primeira década foi totalmente mundo cerâmico. Porque a gente era uma empresa terceira desses grandes players e aprendeu muito, né? Para atender a números, né? A gente, quando fez em 30 anos, a gente fez uma estatística. Eu, por exemplo, nossa empresa atendeu 18 mil ocorrências de reclamação do cliente. Tanto em loja, casa do consumidor ou edificação. Então, a gente não sabia mais as respostas das questões cerâmicas, a gente sabia as perguntas, né? Que ajudavam o cliente a formular melhor a sua pergunta. Né, por causa do excesso de repetição. Já tinha um FAQ. Mas foi bacana, mas é um exercício de saber como o consumidor brasileiro consome cerâmica, né? Como o azulejista toca numa cerâmica. Mas na segunda década foi a parte das fachadas. Na segunda década nós nos deparamos com o projeto de fachadas, porque aí na trajetória, por estar próximo do Porto Belo, ela e a Eliane vendiam fachadas. Em Jaraguá do Sul, aqui do lado, a gente acompanhou a primeira fachada da Proma, que era um porcelanato aplicado na fachada, e ele excedia o tamanho da norma brasileira. Com isso veio um especificador paulista, né, o Jonas, que é a referência nacional, e nós fizemos o acompanhamento pela cerâmica Eliane do seu porcelanato na fachada da Proma. E ali nasceu uma amizade com a Proma e nasceu há 16, 17 anos nós projetamos para a Proma, que hoje é talvez nossa empresa mais co-irmã nesse segmento, né? Então, a segunda década, basicamente, nós aprendemos como se comportavam as fachadas, né? E estamos seguindo, chegamos a 300 projetos hoje. Na terceira década, o que mais foi a nossa ênfase foi patologia. Houve um grande desplacamento cerâmico brasileiro, nós tivemos vários cases, estando várias questões com texturas, com emboço. Então, essas matrizes passaram a ser a nossa grande provocação, né? Então, na verdade, o mercado, né, você lida com as marés, né? Para onde vai, né? Onde o vento leva, a empresa vai, né?
de forma focada, com boas velas, né? Mas você tem que ir seguindo o caminho, né? E lidando com patologia, basicamente fazendo principalmente a imersão de laboratórios, surgiu todo esse veio de aula, porque eu me aproximei muito do Instituto de Engenharia de São Paulo, e ali é um grande berço, a Poli de São Paulo é um grande polo, né? Referência no Brasil inteiro, né? Em São Paulo larga pro resto, né? E ali surgiram daí as oportunidades de participar do livro do Falcon Bauer, então a gente fez boas amizades. Ô Paulo, acho que é interessante você falar também um pouco pro pessoal, para eles entenderem. A gente sabe exatamente como você falou aí a evolução da tua empresa, né? Então você começou com projetos de fachadas e hoje você trabalha com patologia de fachadas. Fala um pouquinho mais pra gente aí a respeito de por que a importância do projeto de fachadas para evitar aí essas patologias, né? Eu entendo e vejo no mercado que muitas pessoas não sabem nem que existe uma norma brasileira que obriga a ter um projeto de fachada. As pessoas falam, nossa, existe isso, né? Muitas pessoas não sabem. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sem causar nenhum tipo de até indisposição corporativa, né? O próprio CREA não sabe. Porque, na verdade, o projeto de fachada, ele surge, né, quando você tem uma placa cerâmica aderida na fachada. Isso. Ele surge de uma normativa, como tudo, né? Na verdade, o que acontece? Com todo o procedimento sistêmico tem uma norma. Se não tem, terá. Porque às vezes você faz uma inovação disruptiva, você se baliza em uma norma próxima e importa uma norma internacional. Isso é legítimo. Ou você cria um grupo que você tem que validar aquele procedimento porque alguém vai implantá-lo, né? E vai vender para alguém que vai escriturar esse imóvel. Então você pode vender um laboratório para alguém, né? Isso seria ilegal, ilícito. Então a norma é a maneira de regulamentação. Ponto. Quando você tem uma placa cerâmica, 13755, 96 determinava várias coisas, tipo juntas, preparação. Só que isso, façam as contas, estamos praticamente quase 30 anos dessa publicação. Muitas dessas coisas não foram praticadas e muitas patologias, na verdade a palavra correta para seguir assim, é a manifestação patológica, né? Patologia seria a ciência de estudar as manifestações. Elas ocorreram e ficaram recorrentes e praticamente se perdeu a confiança, inclusive na placa cerâmica. Muita gente acabou tirando e pintando. E daí foi para a pintura, que tem outras patologias, né? Outras manifestações patológicas, outros estudos científicos. Em 2017, essa norma foi revolucionada, ela foi revisitada pelos grupos de revisão de norma e mudou de mais ou menos 16, 15 páginas para 60 páginas. E ao mudar, ela tem um dos itens, projeto de fachada obrigatório. Então, na verdade, é um buraco normativo, é uma não conformidade não tê-lo. Porque você tem que definir telas para facilitar a formação de esforços. Você tem que ter o módulo de deformação da argamassa explícito, não é? Eu comprei uma argamassa da empresa X. Não, comprei uma argamassa com módulo de finura tal, módulo de deformação dinâmica, a norma diz, de tantos gigas Pascal, e tudo isso explícito, tá? Então, esse é o ponto. Agora, eu sempre digo que, na verdade, eu sou mais patologista que projetista. Né? Projetista é a Juliana lá na Planville. Eu sou patologista e eu me antecipo. Como a gente lida muito com a patologia, a gente traz uma construtora a antevisão de como o prédio não desempenharia. Porque patologia é o seguinte, uma célula ela tem um mecanismo de funcionamento, a patologia médica. No sistema construtivo, há uma fisiologia, uma maneira que o chapisco, o emboço, a pastilha trabalham harmonicamente quando exigidos pela temperatura, por exemplo, ou pela chuva, pelo vento. Quando há uma manifestação patológica, houve uma disfunção, algo deixou de ser cumprido, ou por falta de junta, ou por falta de aderência. Então, o patologista, ou engenheiro diagnóstico, como é o nome que eu prefiro, ele precisa entender qual é a disfunção, para reorganizar o sistema ou dizer que é uma falha terminal que precisa ser refeito ou virar a chave. Resetar essa patologia e criar a situação que a gente chama hoje de retrofit, ou de restauro, ou de reforma adequada para aquilo. A gente vê que tem uma tendência, assim, eu tenho visto muito as pessoas não querem mais colocar revestimento cerâmico na fachada, né, em função das patologias, né? Mas
Eles nem sabem que existe a norma que eles deviam estar seguindo para aplicar esse revestimento cerâmico, né? Aí surgem as manifestações patológicas, né? A gente responde o seguinte, né? Quantos acidentes de carro existem? Quantas pessoas perderam pessoas queridas? Parou de comprar? Agora, você não anda mais de carro por isso? Então não é porque um sistema, por alguma deficiência, ou da montagem, ou até do próprio usuário, que em si, a cerâmica classicamente, nós inclusive, né, acabei de ganhar um vinho, né? Todos nós herdamos no mundo lusitano um bom vinho, né? E uma placa de azulejo, né? As caravelas trouxeram para São Luís do Maranhão, para todo o litoral brasileiro, a azulejaria, né? Um dos livros que eu participei, a gente escreveu sobre a azulejaria muralista portuguesa brasileira, né? Então, na verdade, é rasgar o passado. Você ajudou a escrever um capítulo de um livro aí que é Luso, né? Quer falar um pouquinho para nós a respeito daí, como foi essa experiência? Isso quando vi o vinho eu lembrei. Eu também lembrei. Eu tenho um livro, eu tenho esse livro. Essa terra ainda vai cumprir seu ideal, né? Se tornar um imenso Portugal. Chico Buarque. Na verdade, foi um convite, né? O mundo, né, tem um buraco na construção civil que é um vácuo entre a construção e o usuário, que chama-se manutenção predial, né? Então, o que é esse lapso, esse buraco negro, né? Principalmente ele ocorre principalmente nos 5 primeiros anos, onde há uma sensação de garantia e praticamente a gestão condominial não faz a inspeção predial que está inclusive escrita em manual. E de fato, independente do lado fiscalizador disso, de fato o objeto degrada quando estiver exposto já à ação do tempo e à ação humana. O ato de usar e o ato de estar no lugar já gera degradação. E ao fazer isso, você precisa fazer desde limpezas cotidianas, varrer uma calçada, quanto inspecionar um rejunto de fachada, porque o prédio também vai se acomodar. E quando não faz isso, começam as dilatações higroscópicas do ciclo. E esse buraco não é brasileiro, ele é mundial, né? Porque as construções mais no aquecimento global estão muito mais exigidas ainda. Então esse grupo de professores, né, basicamente um grupo de São Paulo, um grupo da Universidade de Lisboa, criaram um livro, né, um livro conceito chamado Manual de Manutenção de Edificações, que é o livro que a Val cita, no qual 32 professores, 17 portugueses e 15 brasileiros escreveram capítulos que eu considero muito relevantes, que vão mostrar justamente o conceito e principalmente o buraco cultural do próprio construtor como entrega, né? Aliás, né, já falamos sobre isso com vocês um dia em Joinville, o projetista, inclusive, não considera muitas vezes a dificuldade que ele implanta no seu projeto para manutenção. Porque o ciclo econômico daquele edifício vai depender das soluções que ele tem, né, dos materiais. Então, as fachadas estão colocando, inclusive, as pessoas em questão de risco, por causa de queda, desplacamento, ou de saúde, por causa de infiltração, bolor, mofo, porque as obras se tornam verdadeiras grutas, né? Exato. E daí descumpre o princípio da norma de desempenho, que é a estanqueidade, segurança, né? E habitabilidade. Durabilidade. Isso me impactou bastante, né, quando eu escutei tu falar, né, sobre essa questão, né, de tornar simples, porque isso influencia a manutenção, e aí eu venho para a realidade da minha empresa, que é uma empresa pequena, né, e a gente tem um planejamento estratégico, né, de buscar crescimento, né, eu já conversei com a Val sobre isso outras vezes, com a Karine também, a gente sempre conversa, mas nesse ambiente menor você fica cada vez mais próximo daquilo que é artesanal, né? Porque a gente tem um processo artesanal na construção civil, mas você fica mais evidente como você encontra alternativas de ofício e não para refletir o quanto você poderia explorar de forma simples, né, o conhecimento da engenharia para tornar aquela obra melhor do ponto de vista de engenharia e tecnologia, porque, é claro, as obras maiores elas têm disposição, né, da empresa já ter uma estrutura e tudo mais, só que isso tem me impactado tanto, porque, como eu falei para a Karine, né, a gente está vivendo um ano aqui nesse projeto onde se fala muito de diagnóstico e como incorporador,
eu começo a pensar, poxa, eu já sentia uma mudança na percepção do cliente e já incomodava, porque mostra que a empresa precisa melhorar nesse aspecto, não só porque eu preciso me proteger, mas porque é algo que dá continuidade para os meus projetos, dá qualidade para a minha marca. A gente defende muito o ciclo econômico, né? Eu quero que a pessoa compre uma casa e que à medida que a vida dela melhore, né? Melhore não no sentido que ela não esteja bem, mas que a vida mude, porque as pessoas mudam com o tempo, ela migra para uma casa maior, também da minha empresa, e como eu fiz aquela casa, eu posso pegar aquela casa de novo para negociar e colocar no mercado, porque eu conheço o histórico dela. Então, essa questão da engenharia, do diagnóstico e da tecnologia, ela tem causado um impacto forte, assim, né? Principalmente na minha visão como incorporador e de alguns colegas também nesse campo. O livro vem com peso de uma edição internacional, de grandes pesquisadores, principalmente os portugueses. Basicamente, as provocações, a manutenção começa quando? No dia seguinte que eu entrego o imóvel? Não, no primeiro traço do projeto. E isso não quer dizer que você fazer o projeto caixa de sapato, necessariamente. O projeto pode ter arte, deve ter arte, esse é o papel da arquitetura. Sim. Mas ele tem que considerar as características de manutenção. Então, basicamente, o projeto tem que ser um projeto resiliente. O que isso é? O que isso significa? Os materiais que não vão durar o ciclo econômico completo, que para a fachada no Brasil é 40 anos, no mínimo, 60 é a norma máxima. Você vai ter manutenções de selante, rejunte, encontros entre materiais diferentes, tem juntas, e essas juntas são manuteníveis. Então você precisa pensar nos acessos. Então essa proximidade que se chama de resiliência, né? E a flexibilidade dos materiais. Como as estruturas de concreto hoje estão mais flexíveis, os prédios estão mais esbeltos, cada vez mais condensados, cada vez o vento pega mais, faz canyons, e o vento meio que foca no prédio, esse prédio se desloca mais, os materiais têm que ser mais flexíveis, com cada vez mais polímeros. Então é esse estudo, essa maneira que esse livro provoca, né? Porque muitas vezes, eu gostei muito da palavra que eu vi hoje, né? Você vai reformar o erro. Você chega depois para reparar no sexto, sétimo ano, um sistema que em si está errado. Ele não está com a resiliência certa, não tem as juntas na posição certa, não tem os materiais com os módulos certos de deformação, de densidade, mas você vai ter que lidar, é o que você tem para hoje. Então você vai ter que lidar com uma reforma do erro. Então o que diz o livro? Vamos reformar o erro, sim, vamos abordá-lo assim, vai ter tal investimento, mas vamos reformar a mentalidade, que é vir desde o projeto. Jamais, né, tolher a capacidade do arquiteto, pelo contrário, aproximá-lo para ele projetar com tranquilidade. Calatrava, né, que é um grande nome mundial, fala: a arquitetura só alça seus grandes voos, e os deles são enormes, graças ao rigor da engenharia. Mas se os dois estão de biquinho, não se falam, né? Estão de tititi, não tem o mesmo conselho e tal, não sentam na mesma mesa, como é que eles vão criar essa sinergia, né? Aí tu tocou num ponto que eu já comentei em outros momentos. Eu queria ouvir a tua opinião, da tua trajetória, né? A gente sempre discute na AGES, né? Nós temos um compromisso dentro do sistema, porque é uma entidade de classe, né? E nós temos também um compromisso no posicionamento da entidade no âmbito político. Não um político partidário, mas acompanhar as ações do executivo, do legislativo, né? E uma das questões que a gente sempre discute é a influência das legislações de uso e ocupação, só aquelas que direcionam a urbanização de uma cidade. E para nós, né, o que a gente percebe que em alguns momentos a engenharia e a arquitetura, claro, precisam lidar com essa coexistência, porque elas não são concorrentes, elas são complementares, né? Mas tu acredita que a forma como a gente estabelece as nossas legislações de uso e ocupação do solo no Brasil, elas podem influenciar para ter uma arquitetura menos valorizada e uma engenharia também menos valorizada, porque a gente acaba tendo que seguir algumas limitações que não têm uma base técnica às vezes?
É um tema bem amplo, né? Eu sou de Curitiba, né? Então sim, nós somos eternamente gratos ao Jaime Lerner, né? Sim. Então, porque é uma cidade que foi muito bem pensada por um dos maiores urbanistas do mundo, mas foi sorte nossa e fez efeito borboleta para muitas cidades brasileiras do mundo, inclusive Xangai, Jaime Lerner. Mas eu acho o seguinte, eu tenho estudado, participei de palestras de futurologia do mercado imobiliário. Porque, na verdade, esse mercado imobiliário evolui de acordo com as gerações. Sim. A minha geração, né, eu tenho 59 anos hoje, é a geração que mais desejou adquirir imóveis, por isso construiu muitos imóveis, com muitos quartos ociosos, muitas paredes, desmatou muito, pavimentou muito e gerou alguns buracos. Então, muito do que se tem hoje dos próprios municípios são justamente também restrições ambientais. Então é muito complexo, né? Então eu acho uma maestria, né? Eu não conheço bem o planejamento urbano de Joinville, por exemplo, mas veja a cidade, vocês estão limitados por uma rodovia, tem toda uma baía no fundo, então é complexo Joinville e Jaraguá pela própria condição de implantação, não é isso? Mas eu vejo crescendo bem. Eu acho que precisa, porque tem um detalhe. A população tende a ficar com taxa negativa logo, porque mais vão morrer pessoas logo do que nascer, por causa do número de filhos que os casais estão cada vez se reduzindo. Então não precisa ter essa bolha tão grande. Pelo contrário, o que mostram os estudos, que nos próximos 20, 25 anos vão ser feitos os melhores prédios, praticamente que a humanidade fez, porque eles vão habitar pessoas que vão ter uma outra maneira de consumir. Que é a geração alfa que vai consumir. É muito interessante, foi um estudo muito bacana, não sei se respondo de maneira meio complexa para você. Então eu imagino que como esses setores de urbanismo de Joinville, como Curitiba, que é o IPU, que são baseados em arquitetos, são pessoas muito sensíveis. A arquitetura trabalha muito com o emocional, isso é importante, porque você tem que entender como é que as gerações estão consumindo imóveis. De repente as pessoas passam a não ter 2 carros, precisaria tantas vagas, será que não vai mudar o parâmetro de vagas? É muito complexo, porque não é só uma decisão estática do urbanista, ele tem que entender o movimento social, como as pessoas se deslocam, como é que elas estacionam seus carros, se elas andam com uma frota virtual de outro. Aqui em Joinville a gente começou um movimento na direção, né, da flexibilidade das vagas de garagem. Há uma resistência, né, para alterar a legislação, mas por quê? Por parte do mercado a gente começa a apontar que o nosso público consumidor não é necessariamente o que está comprando hoje. Como eu tenho um planejamento de crescimento, eu estou olhando os próximos, por mais que seja difícil isso, 5, 10 anos. Então tem um público chegando para consumir daqui a 10 anos que já não tem uma relação com o veículo. E o que me chama a atenção do campo da operação, né, da manutenção dos edifícios, é que eu particularmente acredito, e aí claro, são hipóteses, né? Eu enxergo uma tendência de que nos próximos anos, talvez essa relação que as pessoas hoje, dessa geração atual, buscam mais a experiência, enquanto que as outras gerações buscavam mais a propriedade, vão tornar esses edifícios não mais comercializáveis, mas sim como venda de experiência. Ou seja, talvez eles não queiram mais comprar, talvez eles queiram só utilizar aquilo. Então, além de construir, eu vou ter que pensar como é que aquilo vai ser operado, porque provavelmente vai ser poucos grupos, vão ser holdings dando manutenção nisso. Então imagina uma carteira longa, uma carteira grande com vários imóveis que, se começam a dar problema, leva essa empresa à ruína em 1 ano. O nome dessa tendência é arquitetura regenerativa. É porque você vai praticamente ter essas questões, né? Como que esses imóveis vão... o fato de você preferir não cozinhar no seu apartamento para ir cozinhar lá na área comum e com isso dividir a sensação com pessoas que talvez você vai repartir aquela janta, é uma realidade hoje em São Paulo, já em Curitiba, com certeza vai ser aqui, se não é. Florianópolis já tem muitos imóveis nesse sentido. Então, mas respondendo à pergunta original, na verdade os parâmetros urbanos de uma cidade consciente, que ama a sua população, que faça uma boa governança, tem que entender como é que essa população surge, como é que ela se reapresenta, como é que ela se reinventa. Né? Então vamos lá, na minha geração, 2 carros diferentes, um Jeep para fazer trilha, não é isso?
mais um canto na garagem para pôr as varas de pescar. Quanto uma geração que talvez vai preferir andar com um carro, inclusive talvez não tripulado no futuro, né? Um carro sem motorista. Então, percebe? Então é muito... Vai ser bacana. A engenharia já... Nós saímos das cavernas, né? E vamos mudando as nossas cavernas, nossas grutas e vamos nos reinventando. Se destacarão as construtoras que conseguirem, os projetistas. Mas existe a questão econômica das famílias, é isso que foi o grande ponto. Você falou do exemplo das casas. As pessoas vão mudando, elas vão ficando mais ricas ou vão perdendo patrimônio, os filhos vão saindo. Então elas são nômades economicamente. Só que nós estamos falando de manutenção, aquele bem dela naquele momento que ela precisar fazer uma comercialização, ele tem que estar valorizado. E a valorização é uma obra resiliente, que se apresenta bem e tenha sido bem manutenida. É isso que é nosso discurso, é isso que, por exemplo, esse livro prega, né? E é isso que a gente provoca os engenheiros para se despertarem e convida os síndicos, os gestores a também ter essa atenção. Não é porque a gente lida com o patrimônio e com a saúde e a felicidade das pessoas. E até a gente estava comentando hoje de manhã da questão de quando você vai fazer a manutenção corretiva, ela custa muito mais do que se você for fazendo ela no longo do tempo que ela deveria ocorrer. Então até tem na questão na parte de avaliação de imóveis mesmo, tem várias contas, enfim, comprovando que o gasto de uma manutenção corretiva é muito maior do que se você for... acho que é 1% do custo da obra por ano para tu manter ela com a manutenção, né, em dia. E se você for depois ver a questão de quanto perdeu do valor e depois para corrigir, é muito mais. Gente, nós temos prédios que não fizeram nada no primeiro ano, esse 1% foi para algum lugar. Sumiu. No segundo ano não fizeram nada, no terceiro não fizeram nada, no quarto ano nada e no quinto judicializaram. Esperam passar 5 anos. Daí a justiça vai questionar, vai se tentar pendurar todas as degradações numa tentativa de garantia e fica 2, 3 anos numa disputa judicial, no qual o imóvel das pessoas, a saúde delas se degrada pela falta de manutenibilidade. Então essa é uma questão cultural que a gente tem se debatido, grandes professores bons, engenheiros brasileiros, arquitetos, juristas, né, têm conversado, e esse é um ponto que a gente precisa encarar com muita maturidade. Da mesma maneira que temos que encarar a mobilidade social, que nós falamos agora um pouco do urbanismo, essa é uma questão fundamental, tanto para a paisagem urbana da cidade, quanto para a valoração dos indivíduos mesmo, né, para que não fique uma cidade toda sucateada, né. Sim, sim. E essa questão, né, do aspecto econômico eu considero muito importante, porque as pessoas dedicam uma parte expressiva daquilo que elas produzem de renda para colocar no seu imóvel, né? E esse imóvel ele vai se tornar um patrimônio daquela família, né? Entretanto, se ele não for trabalhado adequadamente, essa conta vem no futuro, né? E aí aquilo que era para ser um bem, né, de crescimento econômico entre as gerações acaba virando um pesadelo completo. Vira um bem de descarte, né? Aí vai ser um bem de valoração, né? Porque imagina, um prédio hipoteticamente um bairro de Joinville em 2010, com certeza a urbanização valorizou o entorno. Então se esse prédio for bem manutenido, por mais que ele tenha idade, ele ganha valor. Sim. Ou se mantém. Então, quando você abandona, você cria um produto quase que descartável. Então, justamente esse é o ponto. E atendendo a tua pergunta, é justamente uma das nossas bandeiras hoje. É escrever sobre isso. Né? Que a gente chama de manutenção de verdade, inspeção predial de verdade, né? Com tecnologia, né? Eu vou aproveitar então, já que você está falando aí em escrever livros, você tem um projeto junto com o Renato Saad que eu gosto muito, que são os autores da engenharia. Nossa, eu acho que eu já vi e revi alguns episódios ali algumas vezes. Conta para nós um pouquinho desse seu projeto. A engenharia nasceu de uma questão que nós... somos da mesma geração, né, e a gente se deparou com o evento óbvio, né, do pré-metaverso, ou do como você queira chamar, que é as mídias, né. E daí a gente começou a perceber que grandes eventos de pessoas fundamentais para a engenharia, como a doutora Helena Karaszek,
A Maria Alba, quando fazia uma reunião no YouTube, alguma coisa assim, tinha 10, 20 pessoas. Claro, são vinhos franceses, pouca gente consome. Daí um episódio assim, meio até beirando o charlatanismo na engenharia, que também tem, como tem na medicina, como tem principalmente na medicina estética. Verdadeiros charlatões com 1.000, 2.000 pessoas, né? Porque eram rostos conhecidos. E claro, daí é uma questão daí de posturas, né, entre idealistas, né? E a gente falou, não é justo, né? Mas como não é justo, Renato? As pessoas não conhecem. Eles não são, ninguém conhece os mini craques da engenharia, né? Então nós decidimos convidá-los e houve uma certa resistência. Começou com o professor Daniel Veras, da Universidade da Bahia, né? Que era amigo nosso com os livros de corrosão, é um escritor fundamental, mais novo que a primeira safra. E ele aceitou, e a gente fez, e virou uma praça. Daí veio o Falcon Bauer, o filho, né? O Roberto. Veio o Paulo Helene, e são 32 episódios. Agora voltam, né? O Renato faz doutorado, a gente parou o primeiro semestre, voltam com os professores portugueses, principalmente, vem com o Crescense, vem com um som muito legal. Lá eles contam como eles escreveram a engenharia, isso como, a gente brinca, Paulo Helene, você se tornou Paulo Helene desde que nasceu? Não, você vai vendo ele lá tendo os disparates, as desventuras em série na obra, como a gente teve, quando ele foi estagiário, como ele chegou, como ele caiu no concreto. E como ele escreveu os best-sellers deles, né? E muitos, né? O Sabatini não tem livro. E ele falou, mas não posso ir, eu não tenho livro. Como não, professor? O senhor é um livro. Ele é o homem da Encol, ele é o que fazia a ponte da Poli com a Encol. O senhor escreveu tudo que a gente tem aqui hoje, Shogun, Port. Então esse é o episódio, Autores da Engenharia é isso, é uma generosidade, né? É interessante, né? A gente nunca aceitou patrocínio nele, nele, porque na verdade mexia com a vida dessas pessoas, é muito legal. Assistam, é um podcast, está no Spotify, está no YouTube. Eles trazem esses autores, esses livros para fazer um bate-papo, né? E aí a gente acaba conhecendo um pouco mais aquela pessoa que você já admira pela leitura e você acaba admirando a pessoa que ele é, você acaba conhecendo um pouquinho mais. Então, para mim foi sensacional os episódios de Autores da Engenharia. Rompe um pouquinho com o caminho da formação, porque às vezes a gente acaba adotando um livro técnico lá para pegar uma formulazinha e cumprir aquela questão de prova e não compreende o universo por trás disso, não compreende os desafios que aquela pessoa enfrentou e tem um valor muito grande nisso, porque a partir do... É inspiração, porque... Não, exatamente, porque é uma forma de você se olhar como um profissional recém-chegado no mercado e buscar tutores, né? Tutores que, por mais que não possam estar ali ao teu lado no dia a dia, mas que deixaram uma obra, né? E que estão ainda produzindo um conteúdo que deixa ali uma fórmula, um caminho, né? Olha, vamos por aqui. Tem cada episódio lá que chega a ser arrepiante. Por exemplo, o Daniel Veras fala uma coisa assim, que hoje, no tempo que nós perdemos muitos jovens brilhantes para o exterior também, pelas questões nossas brasileiras. Ele falou, o doutorado, o mestrado ou a paixão pelo ensino, ele é muito desafiador. Porque, na verdade, ela busca os melhores. Só que os melhores têm que dar os seus melhores anos logo depois do formado, já cansado do período de graduação, para ficar fazendo mais alguns anos com bolsas muito pequenas, com atrasos de bolsas, com muitas dificuldades. Então, os melhores têm que dar os seus melhores anos para mergulhar quase uma apneia, para aparecer lá aos 30 anos, como daí as grandes cabeças novas do Brasil, né? Tem o Ezequiel, que fala lá de restauro, 30 anos com doutorado na Itália, na Espanha, mas submeteu-se àquele crivo, não são pessoas de famílias ricas, assim, que fizeram isso por alguém, que fizeram com imersão mesmo. Então, ouvir isso dessas pessoas, que tem um preço a ser pago e como foi, é muito bacana e isso é encorajador, né? Então, na verdade, o Autores é a nossa menina dos olhos, né? Porque ela é muito legal, porque é gente falando de gente, né? E a humanização dessas pessoas, né? Que às vezes parecem tão enérgicas no livro, mas... Ou às vezes é complicado, só ver o nome ali, não... É uma forma de conhecer o autor e às vezes ele também vai falar um pouco sobre os livros dele, às vezes você está procurando, nossa, quero estudar sobre algum assunto específico, mas peraí, olha ali, eu gostei daquele autor, ele escreveu um livro sobre isso, vou buscar o livro dele, né? E aconteceu comigo, né? Eu tô falando uma situação que realmente aconteceu comigo, assim, olha, eu não sabia que ele tinha
ele havia escrito um livro sobre esse assunto. Então, é uma forma também de você conhecer, né? Nasceu de uma brincadeira que o Renato, né, que a engenharia tem rosto e tem gosto. Então a gente não conhecia o rosto da engenharia, não conhecia nem o da arquitetura, né, nem o gosto. E precisa conhecer. Então essa é a ideia, né? De que o jovem engenheiro, o velho engenheiro, a sociedade conheça. Como a gente conhece hoje a justiça, conhece os jogadores de futebol, conhece os artistas, conheça quem está escrevendo a engenharia. E eu agora também vou aproveitar, também tem um outro trabalho que você faz que talvez você não saiba. Como que eu te conheci? Foi através dos novos patologistas. E aí me inscrevi no curso do Revisitando as Normas e acabei conhecendo o Paulinho, o Renato Saad, mais várias pessoas, né? E aí pode falar pra gente também dos novos patologistas. Exatamente os autores, porque nesse livro de como é que te apresenta, né? Daí fizemos assim, né? Tinha um grupo, né? Que era eu, o Matheus, o Rony e o Renato, assim, o grupo do WhatsApp. O Alton e a Cris Furlan, que veio a falecer. A gente falou assim, não, a gente tem que trazer os caras, mas pô, a gente tem que postar também. A gente tem que jogar material de conteúdo, tem que ser generoso. Sem virar clichê, né? Daí tu fez alusão aos novos baianos. Então não, Caetano é Caetano, Gil é Gil, nós somos então quem? Os novos patologistas. Aí que nasceu os novos patologistas, foi muito legal, caiu muito bem, né? Porque na verdade a gente falou assim, nós não estamos sublimando as grandes referências. Aí já saíram autores juntos. E começamos com um livro, que vocês estão convidados a baixar nos nossos Instagrams, né, dos 4 que ficaram vivos, né? Vai ter um convite para uma quinta pessoa. Que é um legado de paixão pela engenharia. Cada um falou aquilo que amava na engenharia, tinha paixão, eu falei sobre azulejo, né? O Matheus falando sobre termovisão, o Renato sobre argamassa, aquele sobre concreto e o Alton sobre fachadas. E com paixão. A gente falou com paixão, o livro realmente é apaixonante. Esses são os novos patologistas. E encaminhando para o final, tá? A gente tem um hábito aqui, né? Você já citou vários referências, né? Que a gente vai buscar listar todas elas para que o nosso espectador possa acompanhar. Mas a gente gosta a gente tem construído uma lista, né, de indicações e não seria diferente, né? A tua presença aqui, ouvir de você, né? Uma literatura que te marcou, um livro que tu acha muito interessante. Técnico ou não, né? Eu já sei de um livro que tu gosta bastante, que tu coleciona. E tá na lista já, né? Que tá na lista, inclusive, mas não há problema. Mas queria ouvir alguma indicação para que a gente possa compor essa lista aí, para que as pessoas também compartilhem disso. Se me permitir, vou falar rapidinho de 3, sem me estender, né? O primeiro, um livro fundamental, que eu acho do momento que eu citei, o Manual de Manutenção de Edificações, da editora Leude, né? Que é esse manual que foi publicado, que a gente está considerando ele fundamental para preencher o espaço de manutenção. É um livro bacana. O segundo é um livro que eu acho que tem livros que você pega na mão assim, é o livro do Marcos Grossi, de Recebimento de Obra. É um livro fundamental. Tenho mergulhado nele, de início parece um livro cartesiano, mas ele é um livro assim, o Marcos Grossi ele é uma das pérolas atuais, né? Sistêmico, ele vem de família, né? Ele foi dos autores, né? Nós perguntamos, filho de Grossi, grossinho porque o pai dele é um dos grandes organizadores da avaliação. Então o livro dele recomendo, Recebimento de Obras. Foi meu primeiro livro que eu adquiri, que eu comecei a trabalhar com laudos, enfim, na faculdade ainda, e trabalhava muito com entrega de obra, então quando eu vi o livro dele, eu preciso ler. E realmente, ele esmiuçou todas as normas, realmente é um livro incrível, assim. Quem quer quer atuar com isso, quer fazer um super checklist, enfim... Então, justamente, de forma oficial, legal, ele cita as normas. Tudo. E com precisão, isso que é interessante, não é com achismo. E com muita foto. Então, tudo tem foto, então se a pessoa, enfim, nunca entrou numa obra, não sabe, tá ali. Fundamental. E, claro, né, um concurso, né, você já disse, né, o livro mais traduzido e vendido, além da Bíblia, no mundo, que é O Pequeno Príncipe, né? Eu tenho 140 edições. Estou escrevendo a minha, sobre patologias, não sei quando vai sair. Mas é um livro fundamental porque mostra a essência desde você cuidar do teu vaso, da tua esposa, do teu edifício. É um livro filosoficamente.
Queria te agradecer pela participação, né? Não só aqui no episódio, mas também estar presente na GES, né? Num evento nosso. É uma satisfação poder te receber, né? E compreender mais desse universo. Como eu falei, isso me impactou bastante, né? Eu queria que tu ficasse à vontade de fazer as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar na rede social, conhecer a tua empresa, por favor. Então, basicamente eu tenho 2 linhas decididas, assim, organizadas de exposição individual, né? Uma ambas seguem o caminho Instagram e YouTube, né? Um é o Mundo Planville, hashtag Mundo Planville, onde eu vou contando como corporação, não só mais eu, mas todo o time Planville, que é muito bom. Tem a Juliana, o Palocci, tem o Ricardo, a Marília, tem um time muito legal. Então, não são só os feitos do Paulo mais, mas esse é o mundo da nossa trajetória. Daí, num canal meu cultural, né, Engenharia Marginal. Então, convido vocês a assistirem, né? No YouTube, Engenharia Marginal, que vem baseado primeiro do primeiro livro, que é o Engenharia Marginal, que é um livro de poesia híbrido com filosofia e desventuras da engenharia, né? Episódios de aula que eu gravo mensalmente são episódios marginais de engenharia. Vejam se você gosta da contracultura, né? E ela vai com certeza resistir aos porões, às revoluções, às normas, ao metaverso, né? Porque a poesia é justamente a chave para resistir tudo isso. Maravilha. Karine, Val, considerações finais? Somente agradecer. Sempre gosto muito de ouvir o Paulo falar. Sempre que eu tenho oportunidade de estar numa palestra, alguma coisa, eu tô lá porque, de fato, sempre é muito conhecimento, muito aprendizado. E a gente precisa falar sobre manutenção, não só para engenheiros, mas para arquitetos, síndicos, gestores. A gente precisa trazer essa cultura para o brasileiro, que as construções, edificações, elas não são infinitas. Pelo contrário, elas precisam ter manutenção contínua para atender à vida útil de projeto. E se não fizer, não vai chegar ou vai ter muito custo, vai ficar um negócio inviável. Então, muito obrigada por essa conversa. Acredito que talvez a gente consiga fazer outras, né, com diversos temas que o Paulo pesquisa e se aprofunda. Eu também. Obrigada, Paulo, pela tua disposição de estar aqui conosco hoje, né? Dividindo um pouquinho de quem é o Paulinho, né? Obrigado, pessoal, também, por estarem aqui conosco. Ótimo. Lembrando, né, que essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina, né? Não deixa de conferir as redes sociais dos nossos parceiros, né? Eles acreditam e apoiam esse projeto. Vai lá no canal da Mútua e comenta na última postagem a GES Podcast. E também aqui, né, um abraço especial para o patrocinador desse episódio, a Vinhos Uevino. Se escreve WEVINO, né? Acesse o perfil dele lá no Instagram, né? @vinhosuevino. Confira na descrição desse vídeo, né, as condições especiais para o associado da GES, né, consumir lá no portal deles. E claro, né, mais uma vez eu faço o pedido para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho para receber notificação sempre que algum conteúdo novo for publicado e também segue a entidade lá no Instagram, no @GESOficial. A gente quer bater a meta de 1000 inscritos e a gente conta com você para isso. Eu me despeço por aqui e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!